Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, a Bíblia diz: dai bebida forte aos aflitos de coração. E a Bíblia também diz: bem-aventurado são os aflitos. Então veja que a gente tem que estudar o que Deus quer nos ensinar, porque de qualquer forma a gente não aprende. Muitas vezes a gente foge das nossas aflições, dos nossos sentimentos, da nossa solidão nas farras, nas amizades, para fugir do nosso eu, dos nossos pensamentos. Eu vivi isso por muito tempo e nem eu mesmo entendi a minha vida. Porque quando você está nas rodas das amigas, bebendo, você percebe como se a sua vida tivesse um mar de rosa, como se tudo fosse perfeito. Você esquece as suas aflições, as suas preocupações, e ali momentaneamente parece que você está feliz. E tá tudo bem. Algumas pessoas, elas percebem que no outro dia vem aquele aflito, aquele sentimento ruim. Tem algumas pessoas que percebem, que sentem isso. Já tem outras que simplesmente compara que na hora da farra tudo tá muito bem, no outro dia vem dor de cabeça, ressaca, e ela não sabe discernir muito o que sente, o que a alma sente. Só percebe o que o corpo sente. Alguns sentem tremuras, outros sentem dor no estômago e corre por remédio e diz que é a ressaca, e vai passando anos sem o ser humano mesmo se autoanalisar e refletir o que vale a pena e o que não vale a pena. A Bíblia também diz: não bebas para que não morras. Então você vê que muitas tragédias no mundo a bebida está envolvida. Então quando você vai tendo uma maturidade, você vai entendendo o que vale a pena e o que não vale a pena. Onde muitas pessoas não têm essa sorte de obter a chance de virar a chave e ver realmente que aquilo ali é uma ilusão. A Bíblia também diz que as pessoas que vivem nas rodas dos escarnecedores jamais será sábio. Por quê? Porque só acredita naquilo que vê e não sabe discernir o que próprio está vivendo. As pessoas que vivem pelo desejo da carne, elas não param para analisar a sua própria vida e o que está vivendo. A Bíblia também diz que as pessoas que vivem pela carne jamais será sábio. Então, quando você analisa os versículos bíblicos, você vê que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que você pode pegar. É algo perceptível quando você vive os dois mundos, como eu vivi. Vivi em ver e vivi em viver, em presenciar tudo de perto. Então, em terreiro de candomblé, você vê que tudo a bebida está envolvida. Em todas as festas de barracões, as pessoas se infartam de beber. E quando você tem o discernimento espiritual aguçado, as suas escamas são retiradas por Deus
e você começa a ver o mundo espiritual, eu cheguei a ver. Muitos não têm essa visão espiritual tão avançada e elas têm o discernimento. Então, as pessoas começam a discernir que quem bebe, não bebe só. Então, a gente percebe que quem bebe muda. Quem está envolvida na bebida tem crises de choro, bastante emoções, né? Eu já tive várias fases e sei explicar para você em todas as áreas como o emocional da gente muda quando a gente bebe, né? Alguns têm essas crises de choro que você bota os seus sentimentos para fora. Outras pessoas fica brabo, né? Eu também já passei por essa fase e por discernir isso, eu dizia, não quero beber com quem eu não gosto, porque se eu estiver bebendo com alguém que eu tenha problema, ali com certeza vai sair algum conflito, alguma briga, você perde totalmente a noção das consequências do que está fazendo quando está bebendo. Então, com o decorrer das minhas experiências, da minha vida, eu também percebi que quando eu bebia, eu sentia o espírito da pombagira. Eu nunca recebi nenhum espírito, mas de muito ver, eu tinha a consciência das diversas qualidades de pombagira. Então, quando você convive no meio de pessoas, você passa a ter o discernimento que tudo é mais real do que aquilo que você acreditava. Você vê realmente que existe. Então, quando eu bebia, em outro conteúdo eu vou explicar para você sobre as diversidades de espíritos de pombagira, de Exus, que a gente é visível para quem tem a visão espiritual aberta, que aquela pessoa tem aquela entidade. Mas nesse conteúdo, o que eu quero ensinar para você é que Deus fala, bem-aventurado são aqueles angustiados de espírito, né? Então as pessoas, a angústia é um sentimento bom? Não. Tem outro versículo que diz que se tiveres o espírito da angústia, livra-te, porque está te rondando o espírito da morte. Então, eu quero que você entenda sobre a espiritualidade envolvendo a bebida alcoólica. Em outro conteúdo, eu expliquei que um dia eu fui num terreiro conversar com um orixá a respeito de um relacionamento meu, que se aquele relacionamento ia dar certo, eu fui fazer uma consulta, se aquele relacionamento ia dar certo, por já ter quebrado a cara em vários relacionamentos. E eu presenciava aquele homem beber litros de uísque, que eu bebia com ele, e eu nunca vi ele se embriagar, ele ficar bêbado. E naquela hora, naquela consulta, o Exu ofereceu uma dose a ele e conversa vai, conversa vem. Quando ele bebeu apenas um gole, ele ficou bêbado. E ali eu vivia cega espiritual. Eu disse, como pode? Esse homem é acostumado a beber litros de bebida e eu nunca vi ele bêbado. E ele ficou bêbado ao ponto de perder a sanidade mental. Ele desmaiou e ficou lá no chão. E eu fiquei impressionada de ver aquilo, porque a bola do olho dele sumiu. As vistas dele sumiu e ele não conseguia andar. Então eu botei ele no chão, deitado,
E fiquei conversando com o Exu, que eles chamam de orixá. E foi quando o Exu explicou para mim que ele não estava bebendo com qualquer um. Ele estava bebendo com ele, e ali quem mandava não era nós, e sim ele. Porque ele disse, aqui quem manda é nós, conversando, né, entre amigos, querendo mostrar que não tinha medo e que tudo para ele era normal. E o Exu quis mostrar a ele o poder do sobrenatural. E mostrou. Ele perdeu a sanidade mental, desmaiou, desfaleceu. E quando ele acordou, ele entrou em crises de choro. Ele chorava muito e jogava água na cabeça. Mas nunca, ele disse, nunca mais me leve em um lugar desse, porque ele sentiu o poder do sobrenatural, do mundo espiritual, onde ele era acostumado a beber litros de uísque e nunca chegou nem uma parte daquela situação. O que eu quero que você entenda nesse conteúdo, que o mundo espiritual é mais real do que o que a gente pode pegar, perceber. Então, pelas pessoas acharem a felicidade na fonte externa, na bebida, na farra, ela passa a pensar que está tudo bem, correndo apenas atrás do dinheiro, de prosperar, onde muitos se destroem e não entendem nem aonde foi parar. Em alguns filmes mostra, né, a realidade do mundo cartesiano, do mundo material, para o mundo espiritual, que é como se você acordasse em outra dimensão e não sabesse o que está vivendo. É quando o ser humano morre em acidentes, em bebedeiras, em brigas, é quando ele acorda no outro mundo e vê que perdeu a chance de produzir uma vida diferente, buscando a felicidade em fontes erradas. Então, quando Deus, ele lhe tira a sua visão, quando Deus, ele abre a sua visão do mundo material para um mundo espiritual, ele lhe dá um discernimento que você vivia e não sabia o que estava vivendo, né? Algumas pessoas param de beber com a idade, dizendo que não pode mais beber porque está doente, e outros preferem morrer do que parar de beber. E realmente só para de beber no último estágio, quando o corpo não aguenta mais e a doença toma conta. Então eu quero explicar para você que a Bíblia não mente e que quem vive bebendo vive fugindo dos seus próprios sentimentos. Quando isso vinha na minha cabeça no passado, eu dizia, eu não sou alcoólatra. Eu bebo, eu tenho limite do que eu bebo, eu sei o que eu estou fazendo e eu só bebo até o dia que eu quiser. Isso é uma ilusão que a gente acredita que só faz o que quer e diz, a hora que eu não quiser, eu não bebo mais. Mas na hora que você tem aquele sentimento ruim, aquela depressão, aquela tristeza, a gente acha que a solução está no externo. E vai para o mundo, e vai procurar amizades, bebidas e algo que preencha aquele vazio. É isso que acontece. Algumas pessoas você percebe que mesmo sem ter amigos, sem ter farras, amizades, elas sentam em um bar e fica ali, bebendo, sozinho, ou só uma ou duas pessoas, jogando conversa fora, só para passar o tempo e para preencher aquele vazio, aquela solidão
e no outro dia vai para casa, no mesmo dia vai para casa, e quando passa a bebida, o ser humano corre atrás do trabalho e vive nesse preenchimento de coisas que nada supre. Eu tive uma amiga que ela dizia: Ju, quando passa a sua bebida, no outro dia, você sente essa aflição, essa angústia dentro de você? Eu dizia: não, eu não sinto, mas eu sentia algo parecido, né? Eu sentia, também não procurava muito sentir, porque já ligava a TV, botava um filme, algo que distraísse a minha mente, e às vezes tomava Rivotril e comia e dormia e o tempo ia passando. Hoje que eu encontrei o Espírito Santo e vi que realmente tudo que a gente procura no externo é algo ilusório, algo passageiro e que muitos se destroem, Deus ele vai dando uma chance, um tempo determinado para que o ser humano acorde e veja que essa vida de bebedeira não vale a pena. É como se fosse a única solução da gente tirar, da gente preencher aquele vazio. É como se não tivesse solução. Eu sentia isso, eu percebia isso, que é como se não tivesse jeito. Então eu quero ensinar você a você discernir a espiritualidade, porque no sentido espiritual, cada um tem o seu, cada um vem de uma família, cada um é um corpo, é uma alma, carrega os seus sentimentos, mas tudo se define ao mesmo propósito: a busca do Espírito Santo, para que o ser humano entenda que Deus não mente e que Deus existe, independente de você crer ou não, Deus existe. Independente de você conhecer ou não, Deus existe. Então, quando você conhece o Espírito Santo, você aprende a discernir o que realmente é verdade, o que realmente vale a pena. Por isso, tantas pessoas vivem levando a palavra de Deus, e quando se fala Deus sem o ser humano saber o que significa, a gente não acha que não precisa buscar. A gente acha: eu já tenho Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e vai jogando a responsabilidade do nosso vazio, do nosso ego, da nossa falta na mão de Deus, fugindo da realidade. Eu bebia tanto que algumas vezes eu chegava em casa e eu dizia: não foi eu que trouxe o carro, foi o carro que me trouxe. Olha a situação. E eu me sentia abençoada, porque eu sabia que tantas pessoas se destruíam na bebida, mas é como se eu percebesse que algo mais forte me protegia. E um dia um homem me perguntou: por que bêbado tem tanta sorte? Que a gente vê que alguns bêbados não acontece nada com ele. E algumas pessoas que bebem tanto, a gente diz assim, é o santo do bebo, né? O bebo tem sorte, o anjo de guarda. Cada um define de uma forma essa proporção. Então, eu me sentia protegida, blindada, por perceber que não acontecia nada comigo. E com o decorrer do tempo, a gente
quando aprende sobre o mundo espiritual e sobre a espiritualidade, você aprende que você é protegido até um certo meio, até um certo ponto. Você é protegido dependendo do que sai da sua boca, dependendo dos seus sentimentos, das suas emoções. Deus, ele olha para o coração do ser humano, como todo mundo fala. Deus, ele olha para o seu coração. Então, no decorrer dos nossos pecados, quando um ser humano ele se acidenta, ele acredita que se acidentou por estar bêbado. Ele diz assim: eu caí e quebrei o braço porque eu estava bêbado. Então Deus explica que o homem material, ele não sabe discernir as coisas espirituais. Ele não tem essa proporção. Por que ele não tem? Porque ele não busca. Ele não busca o conhecimento daquilo que o olho não pode ver. Ele só acredita no que vê. É isso que acontece. Então ele apenas associa o acidente com a bebida. E não o porquê eu me acidentei. Muitos, eles quando se acidentam de moto ou de carro, eles dizem: eu não vou mais pegar a minha moto, sair para outro canto, porque eu estava bêbado e me acidentei. Mas ele não busca Deus para saber os verdadeiros motivos por que ele se acidentou. E por que ele quebrou o braço ou a perna, ou teve uma perca financeira muito grande. O ser humano, ele não para aprender as coisas espirituais. E por essa falta de não saber, Deus diz que o homem material, ele não pode discernir as coisas espirituais. Então foi como aquele homem que ficou bêbado, apenas com uma dose, ele disse: não me leve mais em um lugar desse. Então ele sentiu o poder do sobrenatural, do espiritual, mas ele não parou de beber em outros lugares. Ele não parou para discernir o que aconteceu comigo. Que força foi essa que tomou a minha mente, a minha visão, e eu perdi a minha sanidade? Então veja que o ser humano só é capaz de aprender aquilo que ele quer aprender, aquilo que ele busca. Então, como Deus, ele é espírito, Jesus disse para a samaritana: Deus é espírito. Então, os espíritos malignos também é espírito. Sem a gente buscar o conhecimento, é impossível você entender sobre o mundo espiritual. Quando você não para estudar a sua própria vida, você não entende o que vive. Quando você não para entender quem você é, para buscar conhecimento da sua geração, você não aprende sobre isso. Então tudo é a proporção da sua busca. Tudo é aquilo que você crê e que você acredita. Quando você tem a sua visão apenas para as coisas materiais, para as coisas que você pode pegar, que você pode comprar, se você não busca o conhecimento da espiritualidade vinda de Deus, você nunca vai ter. Algumas pessoas, elas vão para a igreja, aceitam Jesus e não sabe que a briga dela é espiritual. Eu lembro que um dia a minha mãe comentou para mim, porque o homem que todos os dias eu dava um acarajé, ele conhecia a Bíblia inteira. Ele falava os versículos bíblicos na maior naturalidade, naturalmente. E ele era um advogado que caiu
no mundo da prostituição, da bebida e virou morador de rua, por não entender do mundo espiritual. Quando você não entende do mundo espiritual, você flerta com o inimigo. Você flerta com o diabo achando que não existe. Que isso é coisa da cabeça das pessoas. Que a gente só faz as coisas porque quer. O próprio ser humano, ele acredita assim: eu faço porque eu quero. Quando eu não quiser mais, eu não faço mais. Mas a entidade, ela joga ao ser humano a querer fazer as coisas que alimentam o espírito ruim. É isso que acontece. O mal, ele joga o ser humano contra ele mesmo. E o ser humano, por não entender da espiritualidade, ele acredita que só faz porque quer. Que quando ele quiser, ele não faz mais. E porque muitas vezes o ser humano, ele perde a sanidade mental enquanto está bebendo. E não lembra das atitudes que fazia, que fez. Ele não lembra nem o que falou, nem o que próprio falou. Ele acredita que não lembra porque estava bêbado. É isso que a gente que bebe acredita, sendo que o nosso espírito é como se ele se ausentasse do corpo e desse moradia a outro espírito tomar as nossas decisões. Algumas pessoas, elas dizem, mas eu bebo pouco, eu não perco a minha sanidade mental, eu não fico bêbado. Então, cada um vai se iludindo até um certo ponto. Até buscar a Deus, encontrar o Espírito Santo e Deus revelar aos seus olhos que aquilo era uma mentira e era uma ilusão, que você vivia uma felicidade de aparência, que você preenchia o seu vazio em coisas que não edificava, que não lhe trazia prosperidade, que muitas vezes o ser humano destrói a família ou destrói tudo. A felicidade, a paz, a saúde e muitas vezes até a própria sanidade, porque o ser humano não entende o que vivia. Porque só Deus traz esse conhecimento. Não tem livro, não tem estudo que lhe traga um tipo de conhecimento desse. Os livros, eles ensinam as letras, as palavras. Se você não para refletir no que você lê, você não sabe nem o que leu. Então veja que a Bíblia, quando fala que a Bíblia é um livro espiritual, é porque só Deus muda aquele ser humano que era inconsequente, brabo, estressado, brigão, como eu já fui. Então a gente entende que tudo é mais real do que o que eu podia ver. Eu simplesmente só apanhava do mundo espiritual. Eu só sofria e fugia do meu sofrimento no mundo, nas coisas materiais. Então muitas pessoas que bebem, ela diz, eu não uso droga. Eu não uso droga, porque a droga ilícita no Brasil, que é o crack, a cocaína, a maconha, para eles a bebida alcoólica não é droga. Veja que cada um é quem impõe as suas regras. Eu posso ir até aqui, daqui eu não passo. E vai vivendo no seu mundinho, naquele mundinho que Deus, como Deus não invade, Deus vai deixando o ser humano ir vivendo
naquele mundinho que ele acha que é o melhor para ele. E quando a gente vem abrir o olho, já é passado. E o passado, Deus não pode mudar. Deus só pode mudar dali por diante. O seu futuro. E muitas vezes a gente deixa consequências para a nossa nova geração, para os nossos filhos, achando que a gente não fez nada demais. Que aquilo não é nada que agrave. Que eu faço tudo na medida do respeito e que eu não estou fazendo nada e vai perdendo tempo. Onde a gente não abre o olho para entender a Deus, a mente de Deus, a forma de Deus. Será se é isso que Deus preparou para mim? Será se Deus é de acordo a esse estilo de vida que eu vivo? E não busca o conhecimento, e não busca uma leitura, uma oração diária, um jejum, algo que Deus possa transformar aquele ser humano de viver no erro para viver no acerto. E muita gente perde sua vida inteira nos próprios erros. Outro dia chegou um conhecido meu para pedir dinheiro aqui na minha porta. E ele já aceitou Jesus, é crente. E eu disse para ele, você não pode ver Deus. Eu falei isso para ele. Você não pode ver Deus. Minha irmã, qualquer hora eu volto para a igreja. Ele falou para mim. E eu disse para ele, você não pode ver Deus. Mas será se você não pode ver os seus filhos? Você não pode ter amor aos seus filhos e se agarrar em Deus para que Deus possa lhe livrar desse vício por amor aos seus filhos? Veja o tamanho da cegueira que a gente vive quando a gente procura a felicidade em fontes erradas. Passando toda a maldição para o nosso filho, para a nossa geração ou para a nossa matéria, esperando uma doença, uma consequência para poder entender que estava vivendo errado. É isso que acontece com muita gente. Então, como Deus ele respeita o livre-arbítrio, Deus quer ver até onde aquele ser humano aguenta. Então, muita gente pensa assim, mas eu não faço nada de errado bebendo. Eu não causo mal a ninguém bebendo. Tudo que a gente faz, a gente causa a nós mesmos. Não é o outro. Deus, ele sempre se refere a você ver você mesmo. Você olhar para você. Um ser humano que procura ser feliz nas coisas externas. Eu tô triste, vou ali fumar uma maconhinha. Eu tô triste, eu vou ali tomar uma. Porque o motivo são diversos. Eu quero beber porque o Brasil ganhou. Eu quero beber porque eu passei numa faculdade. Eu quero beber porque eu quero beber. Não existe motivo. O motivo somos nós que criamos. A ausência das coisas certas, a gente preenche nas coisas erradas. E acreditando que não está fazendo mal nenhum. E acreditando que a nossa felicidade está ali, naquela fonte. Eu pensava, quando eu vivia bebendo, que eu jamais poderia ser feliz sem beber. Eu chegava a dizer isso. Em outro conteúdo, eu explico mais para você sobre as coisas espirituais. Para você entender que quando você para estudar, é coisa séria. É o ser humano esperar realmente a tragédia na própria vida ou na vida dos filhos
porque não pode ver Deus. Então aquilo que você não vê, você acredita que está tudo bem. Então Deus, com uma leitura bíblica, Deus já lhe ensina que se estivesse tudo bem, você não sentia aquela falta. Se você sente a falta, algo está errado. Então você tem que buscar o que me falta. O que eu posso mudar para Deus me transformar? Então, se a gente não para analisar, a gente morre e não encontra. Por isso, a Bíblia diz, que Deus diz, que o ser humano, depois de morto, nada pode ser feito. Tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like. E eu resumo algumas coisas em cada conteúdo para você entender que o mundo espiritual é mais real do que o que você pode acreditar. E você acreditando ou não, é esse mundo que lhe rege. É Deus que tenta abrir os seus olhos para a verdade. Porque a nossa carne, o nosso eu, acredita que está tudo bem nas coisas erradas. Eu não estou fazendo nada demais. Por isso que Deus diz, aos olhos do pecador, todo caminho é reto e tudo ele pode. Por quê? Porque ele não sabe como vêm as consequências do mundo espiritual. Essa é a nossa realidade. Então a gente prefere acreditar que não está fazendo, esperando as consequências. Quando vem as consequências, é que a gente quer parar. Forçado, sem ser por amor. Por isso que Deus diz, quem não busca no amor, busca na dor. Tá certo? E deixe o seu comentário. Se você concorda com a Bíblia, se você acredita em Deus. Tá certo? E até o próximo vídeo.